Gente, mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o Sudão, Sudão do Sul, a região de Darfur, os conflitos entre esses três lugares, né? De certa forma, Darfur está ligado ao Sudão, ao norte do Sudão, tá? O Sudão do Sul que se separou em 2011, ok? E nós vamos falar de conflitos envolvendo, né, esses três lugares, vamos dizer assim, tá? A gente tem que entender o seguinte: o Sudão como um todo, né? Foi ex-colônia do Reino Unido, tá? Então você não teve um respeito às fronteiras definidas anteriormente nessa região, né? Todo o território que vocês estão vendo ali, pegando o Sudão, Sudão do Sul, Darfur, que é uma região que faz parte do Sudão, né? O norte do Sudão, toda essa região foi dominada pelo Reino Unido. Claro que se você for olhar anteriormente, até mesmo o mapa da África, só voltar aqui para mostrar para vocês, ó. Se você for olhar o mapa da África, na região que está o Sudão, e onde foi dominado o Reino Unido, onde o Reino Unido dominou, melhor dizendo, né, você vê que as fronteiras que estavam ali estabelecidas não foram respeitadas, né? O Reino Unido foi lá, pegou toda essa região, e as fronteiras antes definidas, elas foram desrespeitadas, foram criadas fronteiras artificiais, como vocês estão vendo, né? E possivelmente grupos étnicos e religiosos diferentes ali, e que foram colocados, né, sobre mesmo território, delimitado por uma mesma fronteira, ok? Isso já vai ser um problema, certo? Bom, ao norte nós vamos ter mais árabes islâmicos, ok? E ao sul, alguns outros grupos étnicos religiosos, mas principalmente mais cristãos, beleza? Em 2011 nós vamos ter a separação. O Sudão do Sul vai declarar independência do Sudão do Norte. Outras características importantes que nós temos que dizer aqui é que ao norte você tem uma região mais desértica, ok? E ao sul a área de florestas pluviais ali, ok? Também tem essa característica física diferente dentro do próprio Sudão. A gente tem que lembrar que o rio Nilo também passa por ali e ele vai ser um ponto de disputa, né? De certa forma, ainda mais agora, depois dessa separação do Sudão do Sul, né, em relação ao Sudão, tá? Bom, essas diferenças entre o norte e o sul, religiosa, principalmente em questão religiosa, vai culminar em duas guerras civis ali, tá? E que vai gerar muitas mortes, beleza? Então isso vai ser um problema. Essa diferença que você vai ter já de muito tempo, você já tinha diferenças ali, com a chegada do Reino Unido, acho que as questões ficam mais intensas, porque você desrespeita várias fronteiras que tinham sido definidas, vocês colocam todos no mesmo território, você não vai ter uma questão da criação de nação, né, até porque são grupos étnicos diferentes. Então imagine depois que você consegue independência, né, a questão étnica e a questão religiosa também vai pesar, porque são grupos diferentes dentro de um estado formado, né, e que muitas vezes não vai se sentir pertencido aí, né? Certo? E às vezes até um grupo étnico no poder diferente do seu, e então vai gerar um certo descontentamento, tá? Beleza? Quero falar um pouquinho aqui dessa questão da independência do Sudão do Sul, porque é um outro ponto que incita o confronto entre o norte e o sul, que vão ser os recursos naturais, em especial o petróleo, tá? E aí depois da independência do Sudão do Sul, a briga pelo petróleo vai estar muito clara, tá? Depois que a gente vai ter um referendo em 2011, o Sudão do Sul vai declarar independência, provocando um grande descontentamento por parte do governo de Khartoum, capital do Sudão, tá? Visto que cerca de 3/4 das reservas, vocês estão vendo aí, 3/4 das reservas de petróleo estão no Sudão do Sul, né? Estavam no território que agora é independente. E uma vez que o Sudão do Sul não tem saída para o mar, então os dutos de petróleo passam no Sudão. Então, peraí, olha, isso pode aumentar os conflitos, pô. Porque o Sudão do Sul tem os dutos. E as reservas, a maior parte delas estão no Sudão do Sul. Então, sei lá, vai que o Sudão daqui a pouco começa a desviar o petróleo de onde está passando, né, os dutos aí no território do Sudão, né? Ou o Sudão do Sul tentar, de uma outra forma, passar os dutos para um outro local, né? Isso também, a questão do petróleo em si ali, vai ser disputa. Tá? Ok? Então, o Sudão do Sul não tem saída para o mar. Vocês estão vendo aí no mapa, né?
E o país depende dos oleodutos do norte para escoar a produção petrolífera até o Mar Vermelho. Beleza? E aí tem um outro problema aí, que é a região de Darfur, que aí tem a ver mais com a parte norte, tá? Né? A região de Darfur, de maioria não islâmica, né? Você tem um conflito, melhor dizendo, um confronto, que teve início em 2003, no oeste do Sudão, perdura até hoje, tá? Na região de Darfur. Porque os grupos armados não árabes acusam o governo do Sudão de abandonar a área, né? E eles estão atacando alvos do governo, que por sua vez responde com ataques diretos, com a ajuda de grupos até paramilitares islâmicos ali na região. Beleza? Desse conflito que está de 2003 para cá, que teve um acordo de paz ali assinado em 2006, mas ainda assim tem confrontos, já morreram mais de 300 mil pessoas ali. E mais de 2 milhões de pessoas se deslocaram, em grande parte, para o país vizinho, Chad. Tá? Então o Sudão tem um outro problema. Isso só atrapalha o desenvolvimento do território. Por quê? Você tem o Sudão do Sul, que é independente, está 3/4 da reserva de petróleo estão lá. Então eu já perdi petróleo. O meu desenvolvimento é péssimo. Eu tenho uma outra região que boa parte não são islâmicos. E que acusam o governo do Sudão que eles ignoram essa parte. E a pobreza ali é extrema. Né? E de certa forma você está pegando a região do Sahel ali, né? Uma região com muitos conflitos. Tá? Então assim, a gente espera que as coisas melhorem, mas a tendência é sempre de pior, infelizmente, ali. Por quê? Grupos étnicos diferentes, com religiões diferentes, com interesses diferentes, de tentativa de chegar ao poder. E tudo isso piorou depois da partida da África. Principalmente, o Reino Unido chega ali, eu estou de olho nos recursos naturais, não importa se as fronteiras são definidas, a fronteira agora é essa. Não importa se há grupos diferentes aqui dentro desse mesmo território, vocês estão sob do meu domínio. A gente não pode esquecer do dividir para conquistar, grupos étnicos diferentes botados no mesmo território. Isso vai gerar conflitos. Mesmo depois da formação dos estados africanos, né, muitos desses grupos étnicos não se identificam com a sua nação, com o seu estado. E aí você também tem, muitas vezes, a chegada de poder de determinados grupos étnicos dominando outros. Né? Ainda tem isso. Tá? Então fiquem de olho nessa questão sobre conflitos ali entre o Sudão do Sul, a região de Darfur. Eu até postei um short sobre isso aqui no canal. Tá? E aí vocês dão uma olhada depois. Valeu, gente!